executivo de uma empresa de marketing esportivo disse hoje em Nova York que subornou dirigentes da CBF e que algumas das maiores empresas de mídia do mundo pagaram propina, inclusive a Globo. A Globo declarou que não tolera propina e que investigações internas mostraram que nunca houve pagamento fora de contratos. Passou quase 5 minutos sem falar de corrupção, mas já está de volta aos escândalos. Em Nova York, o argentino que delatou o esquema de corrupção na FIFA voltou a afirmar que emissoras de TV pagaram propina para garantir os direitos de transmissão do futebol, entre elas a TV Globo. Hoje, um dos denunciados de participação no esquema foi encontrado morto na Argentina. Alejandro Burzaco voltou ao banco das testemunhas no Tribunal Federal do Brooklyn. A promotoria apresentou contratos que, segundo Burzaco, comprovam a participação da Rede Globo e da mexicana Televisa no pagamento de propina para garantir os direitos de transmissão de campeonatos internacionais. Os pagamentos ao presidente da Associação de Futebol da Argentina, Julio Grondona, chegariam a 15 milhões de dólares. O dinheiro asseguraria os direitos para transmitir as Copas de 2026 e 2030. E, de acordo com Burzaco, a quantia foi depositada no Banco Julius Baer, na Suíça. Burzaco chorou antes de começar a depor. A audiência foi adiada por 1h30. Depois ele contou que participou de uma reunião em Londres em 2013, na qual Marco Polo Del Nero e José Maria Marim reclamaram os pagamentos de 3 milhões de dólares em propinas referentes às Copas Libertadores e América, que ainda não haviam sido depositados. Burzaco disse ainda que a empresa Datiza foi criada por 3 parceiros: a Trafic, do brasileiro J. Ávila, a argentina Full Play e a Torneios e Competências, do próprio Burzaco. Uma das funções da empresa era repassar propina. Ontem ele acusou outro argentino, Jorge Delon, advogado do programa Futebol para Todos, de ter recebido 2 milhões de dólares em propinas. Poucas horas depois, o corpo de Delon foi encontrado numa estação de trens no subúrbio de Buenos Aires. Tudo indica que ele cometeu suicídio. A operação do FBI, que investigou a FIFA, deflagrada em maio de 2015, tirou das sombras um poderoso personagem dos bastidores do futebol brasileiro. Marcelo Campos Pinto era o encarregado de comprar os direitos de transmissão para a TV Globo, sempre envolvendo valores milionários. Marcelo foi afastado da emissora em novembro de 2015, 2 dias depois de o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, ser extraditado para os Estados Unidos. Durante 2 décadas, Campos Pinto teve uma relação íntima com outro todo-poderoso, Ricardo Teixeira, garantindo direitos exclusivos para a Globo dentro e fora do Brasil. Quando o Cartola se afastou, em meio a denúncias de corrupção, Campos Pinto tratou de se aproximar dos sucessores. Uma mensagem de e-mail apreendida pela Polícia Federal deixa clara a relação próxima entre o executivo da Globo e os Cartolas. Marcelo Campos Pinto escreveu para Marco Polo Del Nero, que ainda era apenas diretor da CBF: meu querido e prezado amigo, presidente Marco Polo, conte sempre comigo em qualquer situação. Agora, a acusação de que a Globo teria pago propina para garantir os direitos das Copas de 2026 e 2030 coloca os negócios do executivo da Globo no foco do FBI. O Jornal da Record teve acesso a este documento registrado no 5º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Ele demonstra que Marcelo Campos Pinto era homem de confiança dos donos da Globo e não agia por conta própria. Pela procuração, o executivo recebeu da Globo poderes para fechar os contratos de direitos de transmissão com a FIFA durante o período de 2023 a 2030. Assinam Roberto Irineu Marinho, presidente, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Nós não conseguimos contato com a Rede Globo em função do feriado. Sobre o depoimento ocorrido em Nova York, no julgamento do caso FIFA pela Justiça dos Estados Unidos, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina.
esclarece que, após mais de 2 anos de investigação, não é parte nos processos que correm na justiça americana. Em suas amplas investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos que não os previstos nos contratos. O Grupo Globo se surpreende com o relato envolvendo o ex-diretor da Globo, Marcelo Campos Pinto. A ser verdadeira a situação descrita, o Grupo Globo deseja esclarecer que Marcelo Campos Pinto, em apuração interna, assegurou que jamais negociou ou pagou propinas a quaisquer pessoas. O Grupo Globo se colocará plenamente à disposição das autoridades americanas para que tudo seja esclarecido. Para a Globo, isso é uma questão de honra. Os nossos princípios editoriais nem permitiriam que fosse diferente, mas o Grupo Globo considera fundamental garantir aos leitores, aos ouvintes e aos espectadores que o noticiário a respeito será divulgado com a transparência que o jornalismo exige. Os ex-presidentes da CBF, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, não se manifestaram. O Jornal Nacional não conseguiu contato com Marcelo Campos Pinto. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, negou que tivesse conhecimento de qualquer esquema de corrupção e disse que as investigações nos Estados Unidos não apontaram nenhum indício de recebimento de vantagens econômicas. Del Nero reafirmou que nunca participou de qualquer irregularidade. O ex-executivo da empresa Torneios e Competências, o argentino Alejandro Bursaco, disse hoje em depoimento no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, que pagou propina para diversos altos executivos da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol. Entre os citados estão 2 ex-presidentes da CBF, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, e o atual presidente, Marco Polo Del Nero. Bursaco também disse que fez parceria com algumas das principais empresas de mídia do mundo e que elas pagaram propinas para dirigentes, incluindo a TV Globo. Além da Globo, foram citadas a Fox Sports, dos Estados Unidos, a Mídia Pro, da Espanha, e a Televisa, do México, e outras 2 empresas de intermediação de contratos, a Trafic, do Brasil, e a Full Play, da Argentina. O depoimento faz parte do processo em que Marim está sendo julgado nos Estados Unidos por corrupção, junto com Juan Ángel Naput, ex-presidente da Comebol e da Federação Paraguaia, e Manuel Burga, ex-presidente da Federação Peruana de Futebol. Bursaco confessou que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração. No depoimento, houve o seguinte diálogo entre ele e o promotor Samuel Nitz. A Torneios fez alguma parceria com outras empresas de mídia? Sim. Com quem? Várias. Fox Sports, Televisa, Mídia Pro, TV Globo, Full Play, Trafic, Grupo Clarim. Alguma delas pagou propina? Todas. Com exceção do Clarim, todas. O Grupo Globo negou, em nota que será exibida na íntegra no fim dessa reportagem, que tenha feito qualquer pagamento de propina e que, após investigações internas, apurou que jamais realizou pagamentos que não estavam previstos em contratos. Alejandro Bursaco não deu detalhes sobre a acusação à Globo. Na sequência, o promotor perguntou sobre o pagamento de propina, citando o contrato da Copa Libertadores, e ele citou apenas a Fox Pan American Sports. A Torneios mantinha informado algum de seus parceiros sobre o pagamento de propina relacionado ao contrato da Copa Libertadores? Sim, a Fox Pan American. O argentino ainda afirmou que o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, recebeu $600 mil por ano como propina entre 2006 e 2011. Segundo ele, o ex-presidente da Federação Argentina, Júlio Grondona, era quem gerenciava a distribuição dos subornos. Bursaco relatou um encontro que diz ter tido em Buenos Aires em junho de 2012, com a presença de Grondona, Marim, Del Nero, um secretário de Ricardo Teixeira e Marcelo Campos Pinto, então executivo da TV Globo. Nessa reunião, segundo Bursaco, Marcelo presenciou o acerto do repasse da propina de Teixeira para Del Nero e Marim, referente aos contratos da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Ainda segundo o depoimento do argentino, Campos Pinto teria dado a bênção. Nessa mesma reunião, Bursaco informou a Marim e Del Nero que havia mais $2 milhões de propina referentes à Copa América. Segundo o depoimento, naquela reunião ficou acertado que esse valor seria dividido entre Del Nero e Marim. Ainda segundo Bursaco, depois que Grondona morreu, em julho de 2014, Juan Ángel Naput e Marco Polo Del Nero assumiram o esquema. O promotor ainda perguntou: entre os anos de 2006 e 2015, a quem você pagou propina na Comebol?
para todos, presidente, integrantes do comitê executivo, vice-presidentes, secretário-geral, presidentes de federações nacionais, todos. Nesse período, os presidentes da CBF foram Ricardo Teixeira, de 2006 a 2012, José Maria Marim, de 2012 a 2015 e Marco Polo Del Nero, de 2015 até hoje. Ele tinha envolvimento com empresas de mídia e citou várias delas, entre elas duas brasileiras, a Globo e a Trafic. E segundo o Bursaco, todas as empresas pagaram propina para os dirigentes, todas elas, no depoimento dele. E era o Júlio Grondona, que aqueles que estão mais ou menos ligados ao futebol sabem quem foi, o chefão do futebol argentino e mandava para valer no futebol sul-americano e foi inclusive vice-presidente da FIFA, o segundo homem da FIFA. Júlio Grondona era o homem do caixa, tinha a chave do cofre, né, por muito tempo. Ele que era o responsável por distribuir o dinheiro para a cartolagem. Aí ele morreu. Quando ele morreu, o Marco Polo Del Nero e o Juan Ángel Napó, naquela época presidente da Conmebol, assumiram o esquema de pagamento de propinas. Isso, o depoimento que foi dado ontem. E para todo mundo, ele disse, porque o procurador perguntou quem é que recebia. Ele disse o presidente da Conmebol, o Napó, o vice-presidente, todos os vice-presidentes, os integrantes do comitê executivo, o secretário-geral, os presidentes de todas as confederações do continente, são 10 confederações, enfim, não escapou ninguém. Aliás, um deles, vale lembrar, um desses envolvidos, o advogado argentino Jorge de Leon, trabalhava inclusive com a presidente Cristina Kirchner, ele se suicidou ontem, ele se jogou à frente de um trem em movimento em Buenos Aires. Ele também estava sendo acusado nesse processo de ter recebido 4 milhões de dólares e ele se suicidou ontem. Veja o que nós estamos falando, que estamos vivendo nesse momento. E da Globo, o ex-executivo Marcelo Campos Pinto foi considerado nesse processo todo, ainda, né, um ator importantíssimo nesse esquema de propinagem, nesse esquema criminoso. Até 2015, Edgar, ele era o responsável pela negociação de direitos de transmissão adquiridos pela Globo. Íntimo dos dirigentes esportivos, nada era feito pela cartolagem sem consultá-lo, nada, ele era a última voz. O Marcelo Campos Pinto sempre foi a última voz, eu insisto nisso. Cartolas de todos os níveis se submetiam aos seus desejos. E nos acordos de propina, distribuídos inclusive em Buenos Aires, fora do Brasil, lá estava o Marcelo Campos Pinto, segundo testemunha da justiça americana. O dinheiro era transferido para a Ásia, para o Oriente Médio, para contas fantasmas, e o FBI inclusive identificou contas em nome de pessoas brasileiras mortas, mas que o dinheiro era endereçado a cartolas brasileiros. Isso vai acontecer e nós vamos conhecer tudo isso um pouquinho mais para frente. Sabe por quê, Edgar? Porque agora vem uma outra testemunha bombástica, vai ser ouvida nas últimas horas. J. Ávila, que foi o primeiro, aquele que puxou o fio. Ele fez inclusive um trabalho de escuta orientado pelo FBI. Então, ele vai ser a próxima testemunha. A gente, pelo menos, espera, porque, pelas informações, que será um depoimento mais bombástico do que fez esse argentino. E para concluir, Edgar, hoje, nesse momento, na hora que o Monitor está no ar, aqui, lá em Zurique, está sendo ouvido pelo FBI, pela Interpol e pela Justiça Americana, Joseph Blatter. A pedido dele, Edgar, ele decidiu falar porque sabe que a batata está assando. Então o pessoal dos Estados Unidos foi para lá para ouvi-lo e ele diz que tem documentos e gravações. Então, claro, e com o Blatter a conversa será o dinheiro que a FIFA recebeu como propinagem dada por essa empresa argentina para ter os direitos de transmissão da Copa de 2018 até a Copa, pasmem, de 2030, a chamada propina futura. Um advogado argentino acusado de receber propina por um delator do caso FIFA foi encontrado morto ontem, perto de Buenos Aires. As autoridades dizem que foi suicídio. Hoje, no segundo dia de depoimentos em Nova York, esse delator, o executivo Alejandro Bursaco, fez novas acusações a dirigentes de futebol e a empresas de mídia, incluindo a Globo, que reiterou que não tolera nem pratica qualquer pagamento de propina.
A sessão de hoje do julgamento do brasileiro José Maria Marín, do paraguaio Juan Ángel Naput e do peruano Manuel Burga foi interrompida logo no início. O ex-executivo da empresa Torneos e Competências, o argentino Alejandro Bursaco, que ontem acusou de corrupção dirigentes de futebol e empresas de mídia, hoje chorou e foi retirado da sala. Advogados que acompanham o julgamento disseram que múltiplos fatores explicam a reação emocionada do ex-executivo argentino e o atraso de mais de 1 hora no início do julgamento hoje. Nos bastidores, comentou-se que Bursaco estaria abalado com a notícia da morte de Jorge Alejandro Delón. Delón foi uma das pessoas acusadas por Bursaco aqui no tribunal de receber propinas relacionadas à negociação de direitos de transmissões. Horas depois desse depoimento, o advogado de 52 anos foi encontrado morto em Lanús, na Grande Buenos Aires. Segundo a polícia, Delón teria se jogado na frente de um trem. No tribunal, no depoimento de ontem, Bursaco disse que Jorge Delón e o executivo Pablo Palladino receberam 4 milhões de dólares em propinas entre 2011 e 2014. Delón trabalhou na chefia de gabinete do governo de Cristina Kirchner, de 2012 a 2015, e era um dos dirigentes do Futebol para Todos, programa criado pelo governo argentino que garantiu a transmissão das partidas dos clubes argentinos da Primeira Divisão, finais da Libertadores e Sul-Americana e da Série B do país. Ele era amigo de Pablo Palladino, coordenador geral do Futebol para Todos. Alejandro Bursaco confessou que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, fraude e conspiração e fez um acordo de delação premiado com a justiça americana. No depoimento de hoje, ele voltou a citar empresas de mídia. O promotor Samuel Nitze questionou Bursaco sobre reuniões que teve em Zurique, na Suíça, em 2013. O senhor participou de outras reuniões em Zurique? Sim. A Torneos e Competências tinha uma aliança com a TV Globo e com a Televisa. Elas tentavam adquirir da FIFA direitos de transmissão de TV, rádio e internet para as Copas de 2026 e 2030, com exclusividade para o Brasil, no caso da Globo, e para o resto da América Latina, no caso da Televisa. Adquiriram esses direitos? Sim. Qual foi o acordo para adquirir esses direitos? Entre os 3 parceiros, concordaram em dividir o pagamento de 15 milhões de dólares para Julio Grondona. Quais eram os parceiros da Torneos? TV Globo e Televisa. O valor acordado foi pago? Sim, 15 milhões de dólares. O dinheiro acabou numa conta num banco da Suíça em nome de Julio. Bursaco não esclareceu como esse pagamento a Grondona teria sido feito. Julio Grondona era vice-presidente da FIFA, chefe do Comitê de Finanças da entidade e presidente da Federação Argentina de Futebol. Bursaco deu também o que disse serem detalhes sobre o mecanismo de pagamento de propinas em competições sul-americanas. Ele disse que a sua empresa, a Torneos, se associou à brasileira Trafic para criar a TNT Sports and Marketing, entidade que, segundo ele, fazia o pagamento de propinas para as confederações de Bolívia, Venezuela, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia e Brasil. Segundo Bursaco, a TNT recebia o dinheiro das empresas de mídia e distribuía propinas através de uma subsidiária holandesa. A TNT era sediada nas Ilhas Caimã e inicialmente foi uma sociedade entre a Torneos e a Continental Marketing, um braço da Trafic, empresa do brasileiro J. Ávila. J. Ávila fez acordo com a justiça americana no caso FIFA, pagou uma multa de 151 milhões de dólares e confessou diversos crimes. Bursaco também disse que participou de uma reunião em Londres com o então presidente da CBF, José Maria Marín, o vice Marco Polo Del Nero e 2 executivos da Fox Sports, Hernan Lopes e Carlos Martínez. A proposta do encontro seria aumentar os laços com cartolas do futebol brasileiro. Reiterando o que declarou ontem em nota, o Grupo Globo afirma veementemente que não pratica nem tolera qualquer pagamento de propina. Em amplas investigações internas, desde que o caso FIFA veio a público há mais de 2 anos, o Grupo Globo apurou que jamais realizou pagamentos que não os previstos nos contratos. A nota completa do Grupo Globo, lida ontem aqui, está na página do Jornal Nacional na internet. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, negou a participação em esquemas ilícitos. A Fox Sports negou o pagamento de propina e disse não ter conhecimento de esquemas ilegais na aquisição de direitos de transmissões.